A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast. Olá, eu sou Léo Lopes e esse é o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Hoje é segunda-feira, dia 11 de março de 2024 e essa é a nossa sexta edição. A gente começa o episódio de hoje falando sobre como os podcasts estão substituindo o consumo das mídias tradicionais. Segundo o relatório mais recente da KSNR Report, o Podcast Frenzy, todas as gerações têm ouvido mais podcast e consumido menos das outras mídias, e esse crescimento é notado especialmente no público com idades entre 12 e 23 anos. Uma boa parte da geração Z e dos millennials ouve podcast todos os dias, com muitos deles tendo reduzido o tempo gasto em outras atividades, como assistir TV, navegar nas redes sociais e jogar videogames. As preferências de conteúdo variam entre as gerações, com comédia sendo o tema mais popular entre os ouvintes mais jovens, enquanto a geração X e os baby boomers preferem ouvir podcasts de notícias. Além disso, através do relatório, a KSNR pôde chegar a algumas conclusões sobre o que vem aí pela frente e a empresa prevê que recursos interativos, como realidade aumentada e realidade virtual, são caminhos que vão tornar os podcasts ainda mais imersivos no futuro. O relatório completo está disponível no nosso LinkedIn do Pod Notícias. Ano passado, a gente anunciou no antigo podcast do Cast News que o Google Podcasts ia ser descontinuado. Isso já não é nenhuma novidade, todo mundo já está sabendo, mas se você ainda usa a plataforma, o tempo para migrar as suas assinaturas para outros aplicativos está acabando. O Google Podcasts vai ser desativado oficialmente no dia 2 de abril, daqui a menos de um mês. Então, esse é o momento de exportar o seu perfil de usuário para não perder a sua biblioteca toda. A migração mais simples é para o YouTube Music, mas os usuários também podem exportar assinaturas através de um arquivo OPML que pode ser importado por outros aplicativos de podcast. Você quer saber como fazer isso? Então, acesse a nossa página do LinkedIn, do Pod Notícias, que a gente publicou um passo a passo, tanto para você migrar para o YouTube Music, quanto para encontrar e baixar o arquivo OPML no Google Podcasts. É um processo simples, não tem segredo, e assim você evita de ter que assinar manualmente todos os seus programas preferidos de novo. Ainda em notícias da semana, de acordo com o relatório The Actively Established Podcast, atualizado todo mês, o número de podcasts ativos teve um aumento de mais de 3,3% em fevereiro de 2024. O maior crescimento de novos podcasts ativos foi nos programas de entrevista feitos de forma independente, e é claro que o vídeo foi um elemento presente na maioria desses novos programas. Os podcasts e videocasts de entrevista cresceram 5,6% e agora são mais de 120 mil programas desse tipo no mercado. A última atualização da Apple lançou transcrições completas de texto para cada episódio publicado no Apple Podcasts. Agora o usuário pode ler o conteúdo enquanto ouve ou pesquisar palavras e frases específicas em texto. A nova função é um bônus de acessibilidade, porque permite que pessoas com deficiência auditiva ou surdez acompanhem o conteúdo sem reproduzir o episódio, além de ter sido projetada com fonte e contraste de cores que facilitam a leitura.
As transcrições estão disponíveis em dispositivos iPhone e iPad com iOS 17.4 e iPad OS 17.4 para podcasts em inglês, francês, espanhol e alemão. Caso a transcrição gerada não esteja do jeito que o criador de conteúdo quer, ainda é possível editar o texto ou fornecer as suas próprias transcrições. E algumas empresas líderes no mercado de podcasting, como a iHeartMedia, Spotify, SiriusXM e Acast, estão otimistas quanto ao futuro da publicidade nos podcasts. A conclusão veio depois de um crescimento na receita dos seus negócios de podcast durante o quarto trimestre de 2023. Em suas reuniões de resultados, os executivos destacaram sinais de melhora no mercado com mais demanda de anunciantes. A iHeartMedia registrou um aumento de 17% no quarto trimestre de 2023. O Spotify, por sua vez, está se aproximando da maior margem de lucro com podcasting até agora, enquanto a Acast espera bater a sua meta ainda este ano. Embora aquela atualização do iOS 17 da Apple tenha impactado os negócios, já que parou de fazer download automático dos episódios, as empresas estão confiantes em uma recuperação e prevêem crescimento contínuo nos próximos meses. E mais, o Independent Podcast Awards está de volta em 2024 com novas categorias a serem anunciadas na premiação. O evento vai acontecer em Londres no dia 23 de outubro e, segundo a organização, vai ser um sucesso ainda maior do que a primeira edição que rolou ano passado. O local onde a premiação vai acontecer é o auditório King's Place. Ano passado, a premiação teve mais de 350 inscrições e premiou 22 programas, todos feitos por produtores de conteúdo independentes do Reino Unido e da Irlanda. Mais uma vez, apenas podcasters que moram nesses locais são elegíveis a participar da premiação, mas o podcast pode ter hosts de fora, desde que pelo menos metade da mesa seja do Reino Unido ou Irlanda. Os Price Brothers, desenvolvedores líderes em inteligência artificial, lançaram o seu serviço de publicidade contextual para anúncios lidos por apresentadores de podcast. O programa utiliza direcionamento dinâmico e tecnologia de clonagem de voz para imitar a voz dos hosts de podcast e aumentar a eficiência dos anúncios, já que também são criadas campanhas automáticas de marketing que façam sentido com o tema. É uma doideira. É claro que isso gerou interesse e debate na comunidade científica, já que esse assunto sempre levanta questões éticas sobre o controle e uso responsável das IAs de clonagem. Enquanto alguns entusiastas já estão comemorando o potencial da tecnologia, várias outras pessoas criticam o uso desenfreado de inteligência artificial, já que ainda não existe uma regulamentação clara que garanta à sociedade a sua segurança e privacidade. O que resta para nós é esperar para ver no que vai dar, porque uma coisa é o apresentador de podcast criar uma campanha com a própria voz, mas outra totalmente diferente é um robô clonar a voz de uma pessoa que não autorizou esse uso. Isso ainda vai dar muito pano para manga. E nas dicas de produção dessa semana, a gente vai te ensinar a criar um nicho para o seu podcast. O guia foi feito pelo Daniel Lucas e a gente traduziu ele na íntegra lá no nosso LinkedIn do Pod Notícias, mas é óbvio que a gente vai dar uma palhinha aqui também. Para criar o seu nicho na podosfera, primeiro, você tem que descobrir uma área de interesse e um público em potencial. Depois, identificar tudo aquilo que você conhece e tudo aquilo que te desperta paixão, porque é com esse tipo de conteúdo que o ouvinte quer se conectar. Outro passo importante é encontrar lacunas em podcasts que já existem, onde você possa imprimir a sua própria versão do conteúdo. Por exemplo, existem milhares de podcasts de tecnologia por aí, mas como é que seria o seu podcast de tecnologia? Como é que você imprime a sua identidade no projeto? Enfim, o objetivo é combinar a sua paixão com um pouco de estratégia, que é para construir a sua base sólida de ouvintes. É como eu sempre falo,
Se você fala de algo que você entende muito, você fala com propriedade. Se você fala de algo que você gosta muito, você fala com paixão. Quando você junta as duas coisas, a chance de dar certo é maior. Não deixa de conferir lá no nosso LinkedIn do Pod Notícias, porque vale muito a pena. Hoje, no giro sobre pessoas que fazem a mídia, a Branca Viana, fundadora da Rádio Novelo e casada com o documentarista João Moreira Salles, decidiu explorar o passado do seu tataravô, o Visconde do Rio Preto, através de 2 episódios do podcast Rádio Novelo Apresenta. Nos episódios Mexer no Vespeiro e O Visconde, a Branca convidou o público a conhecer questões complexas sobre a riqueza da sua própria família, que foi obtida à custa de trabalho escravo. Ela deu uma entrevista para o portal Reset sobre o tema, dizendo que o objetivo principal de ter abordado isso no podcast foi para estimular o debate sobre racismo e também a responsabilidade entre a elite econômica, política e intelectual do país. O projeto foi um desafio. Ela foi criticada por trazer à tona essas questões históricas, mas diz que não se arrepende porque a discussão sobre o racismo e o impacto da escravidão no Brasil ainda hoje é essencial. A entrevista completa da Branca Viana está disponível no portal Reset e você encontra o link na descrição desse episódio. E na semana passada a gente perguntou para os nossos ouvintes lá no Instagram se eles preferiam ouvir anúncios no começo, no meio ou no final dos podcasts que acompanham. Dessa vez, a gente pode falar que as respostas não variaram quase nada. A maioria esmagadora prefere que os anúncios sejam feitos no começo do programa. Propagandas no meio já começam a incomodar, exceto aquelas que são muito bem colocadas e lidas pelos apresentadores, como no Mal Acompanhado, que várias pessoas usaram como exemplo, e no final do programa a maioria disse que nem ouve porque já pula o anúncio. Eu não estou nada surpreso, já que a maioria das pesquisas sobre publicidade em áudio apontam para a atenção do ouvinte ser maior no começo do programa do que no final, mas caso você esteja buscando patrocínio para o seu podcast, já fica a dica. Anúncio é no começo. Agora, essa semana, a gente quer saber qual foi o último podcast que te surpreendeu ou prendeu a sua atenção e por quê. Então participa da nossa enquete lá no nosso Instagram, @pod.noticias, e deixa sua resposta ainda hoje, porque a caixa de perguntas só vai ficar no ar por 24 horas e a gente, é claro, quer saber a sua opinião. Sobre lançamentos, nessa semana foram vários. O primeiro deles é o novo podcast do Instituto Natura, Diálogos sobre a Educação na América Latina. O programa é apresentado pelo Davi Saad, diretor-presidente do Instituto Natura, e o objetivo do conteúdo é explorar maneiras de impulsionar a educação no Brasil. O diálogo sobre a educação não fala sobre aspectos pedagógicos, mas sim questões relacionadas a políticas educacionais de qualidade. Cada episódio da primeira temporada vai contar com um convidado especial para desenvolver os temas. O podcast está disponível nas principais plataformas de áudio e tem novos episódios lançados quinzenalmente às quintas-feiras. A Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP também lançou um novo podcast sobre a antiguidade grega e latina, o Narrativas do Mármore. O episódio inaugural, Textualidade e Materialidade, apresenta como convidados os professores Paulo Martins e Eduardo Alberti, do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas. Eles discutem temas como a interseção entre imagem e poesia na antiguidade clássica. O programa tem o intuito de difundir os conhecimentos sobre a antiguidade, promover a conexão entre os pesquisadores acadêmicos e o público geral e está disponível no YouTube e no Spotify. E também foi anunciada na última semana o lançamento da 4ª temporada do podcast Serial, um sucesso internacional de jornalismo investigativo que abriu as portas para esse formato de podcast narrativo e de true crime. Nessa nova temporada, as apresentadoras Sarah Koenig e Dana Chives mergulham na história da prisão de Guantánamo, em Cuba. Criada depois dos ataques de 11 de setembro, a prisão evoluiu ao longo de 2 décadas e se tornou uma instituição, no mínimo, controversa.
O podcast conta com entrevistas detalhadas com guardas, advogados, ex-prisioneiros e muito mais. O lançamento da nova temporada do Serial está marcado para o dia 28 de março. E nessa edição tem também lançamento de equipamento. A Shure lançou o Move Mic, um sistema de microfone de lapela sem fio que combina tamanho compacto com qualidade de áudio de transmissão. Desenvolvido especialmente para criadores de conteúdo e jornalistas móveis, o Move Mic oferece uma solução leve para capturar áudio de alta qualidade em movimento. Ele é compatível com smartphones através de conexão direta e também oferece a opção de receptor para outras plataformas. Então, é um equipamento flexível e pode aguentar 24 horas de gravação por cada carga. Além disso, o controle completo do aplicativo permite aos usuários ajustar as configurações de áudio de acordo com todo tipo de necessidade. O Move Mic já está disponível para compra no site oficial da Shure pela bagatela de R$2.000. E nesse sábado vai estar acontecendo em Barueri, em São Paulo, o workshop Podcast Pro, organizado pela Podcast Experience com a produtora 76. O evento serve para criar networking com a comunidade de produtores de podcast e também absorver conhecimentos para alavancar os seus projetos de podcasting. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas o quanto antes. O link está disponível na descrição desse episódio. E a nossa recomendação nacional dessa semana vai para o podcast Histórias para Ouvir Lavando Louça. Adorei esse nome, apresentado pelo Alexandre Simone e o Lucas Galdino. Como o próprio nome já sugere, o programa apresenta histórias reais de gente como a gente, para você ouvir e se inspirar enquanto dá aquela geral na sua cozinha. São histórias enviadas pelos próprios ouvintes que o Alexandre e o Lucas apresentam com bastante carisma, bom humor e principalmente sensibilidade. O podcast já tem vários episódios no feed, então você pode ouvir lavando louça, lavando banheiro, dando um banho no seu cachorro e por aí vai. E aqui eu já deixo o aviso, tá? Esse é um daqueles podcasts altamente maratonáveis que você vai ouvir 10 episódios sem nem perceber que o tempo passou. É o tipo de podcast bom. O Histórias para Ouvir Lavando Louça publica episódios novos toda semana, sempre às terças-feiras. Então, já assina o podcast no seu agregador de podcast preferido, porque as histórias passam, mas a louça, essa sempre volta. E assim a gente fecha essa edição do Pod Notícias. Acesse podnoticias.com.br para ter acesso à transcrição e os links das fontes de todas as notícias desse episódio. Você pode acompanhar o Pod Notícias diariamente através da nossa page do LinkedIn, através do Instagram, @pod.noticias, e também através do nosso canal público no Telegram, que você assina de graça em t.me/podnoticias. Você pode ouvir o Pod Notícias no seu agregador de podcast preferido, e se você ouve em um agregador que permite classificar o podcast com estrelinhas, eu peço que você classifique o nosso podcast, deixando ali pelo menos 4. Se você deixar 5, eu vou adorar, mas pelo menos 4 estrelinhas ali para a gente poder indexar cada vez melhor e poder conquistar um número cada vez maior de ouvintes. O Pod Notícias é uma produção original da Radiofobia Podcast e Multimídia, publicado pela Radiofobia Podcast Network, que conta com as colaborações de Camila Nogueira na arte, Eduardo Sierra na edição, Lana Távora na pesquisa, pauta e redação final, eu, Léo Lopes, na direção geral e apresentação e Thiago Miro na pesquisa. Se você quiser anunciar o seu produto, o seu serviço aqui no Pod Notícias, entra em contato com a gente através do e-mail contato@podnoticias.com.br, que a gente vai conversar sobre como você pode ter a sua marca anunciada aqui conosco e aparecer semanalmente para todos os nossos ouvintes que constituem uma audiência qualificada interessada pelo mercado de podcasts. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência e até segunda-feira que vem.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.